Fala traders! E aí pessoal, como é que estamos? Como é que foi a semana? Né? Hoje é sexta-feira, último dia da semana. Hoje foi um dia, né, que quem tá com o indicador aí do trader de pai para filho se deu bem, tá? Vamos dar uma olhadinha como é que foi o nosso resumo do dia. Hoje foi um mercado muito fácil, né? Foi um mercado muito fácil. Quem operou se deu bem, não teve estresse, não passou calor nem nada. No dólar teve ali umas pegadinhas. No índice foi assim, nossa, doce de criança, né? Foi muito fácil. E foi excelente. Vamos dar uma olhada como é que foi? Olha aqui, ó. Eu separei, vamos começar pelo dólar, tá? O dólar hoje teve tinha que estar um pouco mais atento, digamos assim, tá? Mas não foi difícil. Vamos dar uma olhada para ver como é que foi. De cara, eu deixei claro que eu olhando o gráfico parado e o resultado já final é fácil de ver, né? Que ficou uma caixa. Mas eu só botei isso aqui só para a gente ver o resultado final. Mas vamos tirar essa caixa aqui para não dizer, analisando o gráfico parado é fácil, né? Mas olha só, vamos fazer o seguinte, ó, como a gente sempre faz. Vamos analisar entrada por entrada, tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos analisar essa entrada aqui, tá? Candle 16. Deixa eu aproximar um pouco mais. Não, acho que tá bom assim. Candle 16. O que nós temos nesse candle aqui quando foi a marcação? O mercado ele andou aqui, ó, tá vendo que ele nessa parte preta é a primeira meia hora, como todo mundo já sabe, né? Ele andou um pouquinho, decidiu para que lado que ele ia ou não decidiu, e aí depois ele desceu e deu uma entrada. Quando ele deu essa entrada, o que nós temos? A gente tem aqui uma estrutura de alta ou de baixa ou um mercado lateral. Nós temos isso aqui, ó. Nós vamos dar aqui embaixo nós temos um fundo. Eu acho que eu vou ter que puxar um pouquinho mais para cá para a gente poder fazer uma análise melhor. Aí, ó, deixa eu botar aqui. Agora sim, agora vai facilitar. Olha só, nós temos aqui então um fundo. E quando ele marcou esse candle aqui, candle 16, já tinha aqui um topo, certo? Beleza. Então nós fizemos isso aqui, ó. Esse movimento aqui e depois ele fez esse movimento aqui. OK? E aí ele começou a subir e deu uma marcação. No vídeo anterior a gente comentou, né? Quem não viu o vídeo, eu vou ver se eu consigo deixar o card aqui. Eu sempre me atrapalho com essa questão de card, mas vou ver se dessa vez eu consigo colocar o card nesse momento aqui. Acho que é nesse lado aqui que vai o card. Do vídeo passado, que foi, acho que o melhor vídeo, com a melhor explicação, com a melhor aula. Então eu recomendo fortemente quem não viu que veja, tá? Quem não, para se achar ali na playlist, é um vídeo que tem ali umas setinhas assim, mostrando várias setinhas das entradas, tá? É um vídeo que fala sobre as entradas perfeitas. Então ali eu expliquei bem como é que é uma entrada perfeita, uma estrutura perfeita, um momento correto de entrar, tá? Então aqui, quem viu aquele vídeo anterior já sabe que aqui não é o momento certo, né? Não é uma estrutura perfeita, tá? E também, além disso, olha quanto ele andou aqui, né? Ele esticou demais, ele subiu. Mas Bonete, isso daqui é um gap. O que é o gap? Ele é um espaço, né? O preço ele fechou no dia anterior, ele fechou aqui e hoje ele já abriu aqui. Ele já abriu bem lá em cima. Então esse espaço que ficou aqui é um buraco, é um gap. Mas para análise técnica a gente conta isso também. Então eu vou pegar o fundo anterior com o topo de hoje, né, com o topo anterior também, e vou fazer isso aqui. Ó. Essa é a avaliação que eu tenho. Ele subiu tudo isso e deu essa descidinha. Aí eu pergunto, será que ele vai ter força suficiente para continuar subindo? Lembra do exercício que eu falei no vídeo passado, né? Eu não vou nem comentar esse vídeo, relembrar, né? Quem não viu, corre lá e veja. Tá? Então ele não vai ter força para dar sequência nisso daqui. Então essa daqui é uma entrada que mesmo que aqui embaixo esteja marcado, eu, Bonete, não entraria, tá? Não entraria. Por causa dessa explicação aqui que ele está esticado demais e a explicação que eu já falei no vídeo passado também, tá? Em relação à estrutura.
Ok? Então, dessa vez eu vou deixar no ar e aí quem tiver com dúvida, dá uma olhada no vídeo anterior. Muito bem, e aí então, vamos apagar aqui, né? Essa entrada aqui não é uma entrada válida. Vamos para a próxima. Aí a próxima, agora nós vamos avaliar essa entrada aqui, tá? Então a próxima, o que que nós temos? Nós temos aqui, esse fundo aqui, ele já se formou? Ele ainda não se formou, tá? Então nós temos, de momento, eu tenho esse topo aqui e só. E é aquele fundo lá atrás, mas agora eu já não vou mais avaliar essa pernada. Essa pernada aqui eu não vou olhar mais. Eu vou olhar agora só essa que, né? Não, até vou olhar essa daqui também, porque ele ainda deu uma continuidade aqui, ó. Eu posso até dizer o seguinte, que é uma continuidade desse movimento que ele fez aqui, ó. É uma continuidade. Já que ele deu uma andadinha aqui, ele não marcou topo nem fundo, a gente pode interpretar que ele deu uma sequência, não criou uma perna nova, tá? Não fez uma nova pernada, ele só deu uma esticada para o lado, tá? Mas o detalhe que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó. Lembra que eu já comentei que tem que ficar esperto quando o preço bater no mesmo lugar duas vezes? Então olha só aqui, ó. Esse preço aqui bateu aqui, certo? Ele veio aqui, desceu, bateu aqui. Aí ele subiu e bateu aqui. E aí a gente já viu que essa aqui não é uma entrada válida, beleza. Aí o que o preço fez? Ele resolveu descer e bateu aqui. Aqui não é o mesmo preço, não é a mesma linha? É a mesma linha, né? Aí ele subiu e bateu aqui. Quando ele bateu aqui também não é a mesma linha que aqui? Opa! Botei na mesma, um pouco mais abaixo. Vamos fazer uma linhazinha bonitinha aqui. Sem flechinha. Ó, não é aqui o mesmo nível e aqui não é o mesmo nível. E depois ele voltou lá e bateu de novo o mesmo nível, ó. Certo? Ou seja, aqui ele tem 2 toques embaixo no mesmo preço e aqui em cima ele tem 3 toques no mesmo preço. Mas nesse momento aqui, quando ele bateu aqui embaixo, nós já tínhamos 2 toques embaixo, 2 toques em cima. Bateu 2 vezes lá em cima, 2 vezes lá embaixo. Então isso daqui o que que é? Né? É uma caixa. É uma caixa. Sendo uma caixa, se eu já identifiquei essa caixa, aonde que eu identifiquei essa caixa? Nesse cara aqui, ó. Nesse cara aqui eu já identifiquei que é uma caixa, porque ele fez um candle para baixo e bateu novamente lá. E aí ele dá essa entrada, que é a entrada que a gente está analisando. Aí eu pergunto, já rompeu essa caixa aqui? Não rompeu. Então, nesse momento, não é um bom momento de entrar. Ah, mas Bonetti, eu entrei. Se tu entrou, tu pegou ainda uma... Vamos limpar agora aqui. Se tu entrou, tu pegou ainda uma gordurinha aqui, ó. Daqui pra cá, deu o quê? 6 pontos. E aí tu ficou protegido em 1 ponto. Tudo bem, tá? Mas não era uma entrada recomendável para entrar nesse candle 18 aqui. Depois nós temos o candle 19, que é a mesma situação, né? Não recomendo entrar, porque ele pode estar fazendo um rompimento falso da caixa. Então a gente não tem aquela estrutura saudável de alta ou uma estrutura saudável de baixa. Se vocês fizerem assim, ó, só entrar em estrutura saudável de alta ou uma estrutura saudável de baixa, vocês vão reduzir as perdas de vocês bastante. O que que é isso? Estrutura saudável de alta, né? Isso aqui. Estrutura saudável de baixa. Isso aqui. Isso aqui eu expliquei no vídeo anterior, tá? Dá uma olhada lá no vídeo anterior. O vídeo anterior tá fantástico. Foi 1 hora de aula, tá? Falando sobre a avaliação do mercado e no final do vídeo tem lá as dicas, ok? Então beleza, agora nós vamos pro próximo. Vamos analisar agora então o candle 21. Esse aqui, ó. Esse candle aqui deu gain, porque olha só o que nós temos. Eu tenho isso aqui e isso aqui, certo? Quando ele chegou nesse candle 21, ele já marcou aqui o fundo,
Ó, ele já marcou o fundo, porque ele andou um pouquinho e já marcou o fundo. Já tínhamos esse topo e já tínhamos essa pernada. Então o que aconteceu? Essa descida aqui de preço, ele parou aqui, ele não rompeu... Opa, tô com a ferramenta errada. Ele não rompeu ali, né? Ó, ele não rompeu lá. Aí ele começou a subir. Essas pernadas aqui foram aquelas que a gente já avaliou que era uma caixa, não valia a pena entrar. E aqui a gente já tem um fundo. Nessas entradas aqui eu não tinha marcações de fundo, né? Então eu não tinha uma estrutura boa para entrar. Agora não, agora é diferente. Agora eu já tenho uma estrutura, eu já tenho um fundo consolidado, já tenho um topo que já estava consolidado antes, e aí agora para entrar é bem mais fácil, né? É bem mais garantido. Então deu uma entrada aqui, que andou 21, e aí o que aconteceu? Olha lá. Entrando no candle 21, ele foi lá em cima e deu 14 pontos, né? Até vou olhar de novo aqui para ver se ele... Ó. Opa, eu não tô com a do índice. Vamos pro dólar. Ó. Olha onde ele pegou. Para mim ele deu gain aqui, vamos ver. Candle 21, vamos aproximar bem. Ó, entrando aqui no candle 21, olha lá, ó. Para mim deu gain, certo? Aonde que deu gain? Lá no topo, na máxima do candle 24. Estão vendo aqui? Nesse bem aqui em cima, ó lá. Para mim deu gain. Então, foi bem tranquilo essa entrada do dólar. Aí, entrando aqui, a gente então não vai analisar o 22 nem o 23, porque já estávamos operando, né, no candle 21. Agora, próximo que a gente vai analisar é o candle 26. O que nós temos no candle 26? Né? Agora nós vamos analisar o que? Nós temos esse topo aqui. Não tem esse topo, porque esse topo ele ainda não foi formado. Nós temos um pico aqui do candle 23, mas não foi formado um topo ainda. Esse fundo aqui já foi formado? Não foi formado. A única coisa que a gente tem é isso aqui, ó. Esse fundo aqui, esse topo aqui, só. E agora a gente vai analisar essa estrutura. Eu tenho isso aqui, isso aqui e isso aqui. E aí ele deu uma entradinha lá. É uma entrada... Lá embaixo como é que tá? É uma entrada válida? É uma entrada válida. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, esse pico aqui, ele não rompeu esse fundo, certo? Então, de acordo com aquela estrutura que a gente viu ontem, tá? Ele é uma entrada válida. Não tem ainda uma estrutura completa, mas ela é uma entrada válida. Quem entrou aqui conseguiu sair protegido. Olha lá. Bateu 8 pontos e 22. Tá ok? Então, com 5 pontos, protege em 1. Hoje, então, a gente teve bem tranquilo, apesar de ter... Vamos dar uma olhadinha aqui. Ah, não, eu já estou aqui eu ia ver a versão de vocês, essa daqui, ó. E a versão atualizada ficou na mesma, não teve nenhuma diferença, tá? Para quem não lembra, a versão atualizada é só quando pinta aqui e não pinta embaixo. Aí na versão atualizada não vai aparecer essa marcação. Vocês vão ver agora no índice, tá? Então no dólar nós tivemos uma entrada de gain, uma entrada protegida, tá? No índice, o índice foi uma beleza, né? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que foi. Ó, dia começou aqui, logo de cara já teve uma marcação. Deixa eu colocar mais perto aqui. Aqui. Já teve uma marcação. E aí aqui, gente, quantas vezes eu vou precisar falar isso para vocês, né? Vamos lá. Eu espero que todo mundo tenha se dado muito bem hoje. Olha aqui, ó. 500 pontos, bate lá no candle 43. Então vamos fazer o desenho aqui, né? Para todo mundo, quem não viu os últimos vídeos, né? Vamos lá. Ó, se eu entrar aqui no candle, aqui nós vamos analisar esse candle aqui, ó, 33. Tá bom? Candle 33. Se eu entrar aqui, o meu gain vai dar lá no candle 43.
bem no iniciozinho do candle 43. Então vamos lá. Eu vou analisar esse cara aqui e eu entrando nele, acontece isso. Ó. Vai lá no candle 43, mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Tá? É isso. Deixa eu tirar essa linha daqui para ficar mais bonito da gente visualizar. Ó, é esse cara aqui que a gente vai analisar. E aí nós vamos entrar nele e vai bater lá no candle 43. Vou botar aqui, mais ou menos aqui assim, tá? Aqui até aqui. Beleza. Então o nosso gain é aqui, perfeito? Vamos lá, entramos. Aí o mercado começou a descer, começou a subir, começou a descer, marcou de novo. Quando ele chegou aqui, mais ou menos, ó, aqui, já deu 115 pontos. Quando chegou aqui em 115 pontos, o teu stop que estava lá em cima, né, vamos dizer que estava aqui, tu vai tirar ele daqui e vai trazer ele para cá, para o teu 0 a 0, ok? Beleza, então quando ele bateu aqui, tu vai trazer o teu stop daqui para cá. Daqui para cá. Muito bem, deixa eu apagar esse monte de linhas só para vocês não se perderem na explicação, ok? Então a entrada foi aqui, a entrada foi aqui, aqui bateu em 115 pontos, nós protegemos então no 0 a 0 e aí o preço continuou caindo. Percebe que o preço ele não voltou para lá no teu 0 a 0, ok? Então tu está protegido em 0 a 0. E começou a cair, começou a cair, começou a cair, começou a cair, 37, 38, 39, e aí o 40 ele deu uma descansadinha, 41 continuou caindo, 42 já está bem próximo, né? Que andou 42 já está bem próximo do teu objetivo. E aí o que tu vai fazer neste momento do candle 42 que ele já está bem próximo do teu objetivo? Tu vai olhar aqui, ó. Tu vai ver que no início estava vermelho, o próximo candle ficou vermelho, o próximo vermelho, o próximo vermelho, 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 tudo vermelho. Tá? Até o candle 42 lá, ó, bem pertinho do teu objetivo. Então todos esses candles aqui estavam todos eles vermelhos. O que isso significa? Que a força vendedora está predominante. Então, neste momento, o que tu vai fazer? Tu tem duas opções. Ou tu mantém o teu gain ali no candle 43, aqui, né? Ou tu mantém o teu gain ali, e aí tu deixa o preço bater no teu gain e tu sai com gain de 100 reais. Beleza, tá? Joia, 100%. Ou tu arrisca pegar o teu objetivo aqui e coloca ele, joga ele mais para baixo, joga ele aqui, ó. Tá? Ou não muito mais para baixo, mas joga ele uns 200 pontos, 300 pontos mais para baixo. E aí o que vai acontecer? Tu vai ver que o preço continuou caindo, continuou caindo, continuou caindo. E aqui embaixo continuou vermelho, continuou vermelho, continuou vermelho, continuou vermelho. Ou seja, a força predominante ainda é de venda. Nisso, o teu preço que estava lá no 0 a 0, agora tu já tira ele lá do 0 a 0 e aí tu traz ele, como ele já desceu até aqui, tu traz ele até aqui, mais ou menos, ó. Tu escolhe um ponto aonde tu vai ficar confortável. Se na pior das hipóteses o preço voltar, tu não vai bater 500 pontos, tu vai bater lá 400 pontos, 350 pontos, que seja 200 pontos, mas tu não vai sair mais no 0 a 0, certo? Então beleza, então agora o nosso preço, o nosso stop está aqui e o nosso objetivo já nem está mais aqui, né? Ele está aqui embaixo, ok? E aí o que aconteceu? Mesma coisa, mesma situação, ficou vermelho, 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 e aí o preço chegou aqui. Chegou aqui, ó, nesse candle 45. Quando chegou nesse candle 45, tu já tá vendo que ele vai bater no teu objetivo, né? E tu já fez as proteções lá em cima. Então o que tu faz nessa hora? Tu pega novamente o teu objetivo e joga ele mais para baixo. Joga ele lá mais uns 200, 300 pontos para baixo. E, ao mesmo tempo, como ele já está aqui, né? O teu preço lá de cima tu traz para cá, tá? Traz o preço para cá. Opa.
Assim. Traz o preço para cá, tá? Então agora nós vamos tirar ele daqui e agora nós estamos aqui com o objetivo e a proteção aqui. Aí o preço caiu, 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 caiu. Aí deu aquela recuada. Quando deu aquela recuada, tu pega o teu preço que está aqui em cima, ó, pega o teu preço que está aqui em cima e faz um novo ponto de proteção. Coloca ele aqui assim, ó, mais ou menos, aonde ele foi nesse cara. E aí tu tira ele dali e já tá já passou dos 500 pontos, certo? Porque o 500 pontos era aqui no iniciozinho do 43. Então nós já estamos protegidos em 500 pontos. E deixa cair. E o preço ele deu uma subidinha, ameaçou voltar, mas não voltou, continuou caindo. Aí agora, meu amigo, tu vai ver que ele vai quase bater, faz a mesma coisa, o mesmo processo. Joga lá para baixo o preço, tira esse preço daqui e joga o preço para cá. Porque tu não está enxergando isso aqui ainda, né? Tu só está enxergando essa queda aqui. Joga o preço para cá. O que vai acontecer? O preço vai descer, vai descer, vai descer, né? Vai descer, vai descer, vai descer. Nesse momento que ele já desceu mais um pouco, tu já pega o teu stop daqui e já passa ele para um outro ponto que tu se sinta mais confortável. Tu tá aqui, ó. Então tu passa ele para cá. Entendeu? Passa ele para cá. Agora eu vou tirar esse cara aqui. Ó. Deixa ele protegido aqui. Tem uma regra? Não, tu define onde tu quer. Escolhe um ponto onde tu viu que o preço foi, ameaçou romper e não conseguiu romper e voltou. Faz a tua proteção ali. Muito bem. O preço está descendo, descendo, descendo. E aí ele fez isso, ó, descendo. Aí ele começou a voltar. No que ele começou a voltar, tu pode fazer novamente uma nova proteção, né? Para não perder tanto. Ó, ele começou a voltar aqui, ó. Lembrando, daqui para cá vocês não estão enxergando nada. Então o preço começou a voltar. Pega a tua proteção que estava aqui em cima, coloca aqui, digamos, ó, no topo desse cara aqui que foi onde ele tentou romper e não rompeu. Beleza. Ó, o teu preço está aqui. Deixa eu fazer uma linha mais bonita. Teu preço agora está aqui. Tá? E aí o preço ele começou a voltar, começou a voltar, começou a voltar e te tirou. Te tirou aqui, nesse ponto aqui foi onde o preço te tirou. Mas aí se tu for ver, ó, no candle 57, vamos limpar, quanto que tu pegou do candle 33, que foi onde tu entrou, até o candle 57, olha lá. Tu só pegou 1.100 pontos. Certo? Então, utilizando o nosso indicador, tu conseguiu ter uma boa entrada e utilizando o nosso gerenciamento, a nossa análise técnica, tu conseguiu pegar 1.100 pontos tranquilaço, tranquilaço, sem calor, sem estresse, sem nada. Certo? Então, isso o que eu quero para vocês, esse tipo de operação. Beleza? Agora, olha só aqui, ó. Depois disso, ele deu uma outra operação, uma outra oportunidade, lá no candle 69. Tá? Nesse candle aqui, 69. E aí eu pergunto, é uma entrada válida ou não é? É, né? É uma entrada para lá de válida. Que olha aqui, ó, nós temos a estrutura, né? E aí aqui assim, ó, ela não é aquela estrutura completamente perfeita, uma estrutura clássica, né? Mas já é uma estrutura. E aí, eu entrei aqui? Eu não entraria. Eu não recomendaria entrar aqui. Ah, mas por quê? Olha quantos pontos ele fez. Olha aqui, ó, ele fez mais quantos? Fez mais 1.200 pontos. Mas eu não entraria. Por quê? Por causa disso aqui que eu já falei, né? Isso aqui não é um movimento saudável. Ele não é normal correr 1.000 pontos numa pernada só. A gente já falou isso no vídeo passado, tá? Ele correu 1.000 pontos numa pernada só. Então, na minha visão, ele está cansado. Então, em algum momento, o mercado pode querer devolver isso aqui.
tá? Pode acontecer, já acontece muito seguido do mercado querer devolver uma queda que aconteceu, porque pode ter sido uma queda muito brusca de alguma coisa, de uma notícia que deu, e aí pegou todo mundo desprevenido, aí todo mundo faz com que entre com a mão invertida para poder recuperar, e aí o mercado acaba devolvendo tudo, tá? Então isso é bem normal, tá? Então aqui eu não entraria, porém quem entrou deu mais um gain, tá? Então assim, ó, eu vou registrar porque é uma entrada que foi marcada, tá? Então nós tivemos 2 gains de 1000 pontos, tá? Claro que para as minhas estatísticas, para o registro que eu vou passar para vocês, eu vou só registrar a entrada de 500 pontos. Mas quem conseguiu fazer essa avaliação daqui e aplicou aqui também pegou esses 1000 pontos, porque olha aqui, ó. Ó, olha aqui, tudo isso aqui. Foi até lá embaixo, até a 1000 pontos, tá? Então foi tranquilo. Depois ele deu mais uma entrada, que também é uma entrada válida, tá? Porque nós temos isso daqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí ele deu mais uma entrada válida também. Aqui marcou 500 pontos? Não marcou. Ó, foi quase. Ele pegou 300 quase 400 pontos e aí voltou. Então aqui foi uma entrada protegida, tá? Uma entrada protegida. O candle 89 eu não vou contar porque a gente já teria entrado no candle 87. Depois o candle 111, esse aqui, não é uma entrada válida, né? Nós temos aqui uma subida com um novo topo, e esse topo ele rompeu o topo anterior ali, ó. Então não é uma entrada válida, certo? Aqui, candle 115. Nós temos então aqui já formado agora, esse fundo não foi formado ainda, nós já temos isso e isso só, tá? Então analisando eu tenho isso aqui e isso aqui e isso aqui. Aqui não é topo ainda. Eu tenho uma estrutura que não é uma estrutura clássica, certo? Mas já é uma estrutura. Do mesmo jeito que aquele anterior que deu 1000 pontos também era uma estrutura. Uma pré-estrutura, né, como eu digo, né? Não é uma estrutura clássica. E aí é por isso que eu digo que tem que entrar quando é uma estrutura clássica, porque aí agora olha aqui, ó, nesse caso, se tu seguiu o padrão anterior ali e entrou nesse aqui também, aqui foi um loss. Por quê? Nós não temos uma estrutura clássica, né? Nós temos uma pré-estrutura, coisa que eu já expliquei no vídeo anterior, dá uma olhada lá. E aí ele deu uma marcação aqui. Essa marcação é basicamente, olha aqui, ó, basicamente isso, ó, ele está cansado, ele já caiu tudo isso e está cansado. Só que como fecha todos os estudos, ele marca, mas ele está cansado. Tanto está cansado que depois ele devolve tudo, ó. Vamos voltar aqui, ó. Ó, ele devolve, ele faz todo esse movimento aqui de queda. Aí aqui ele dá um movimento flat, né? Um movimento lateral, que ele está tomando fôlego. E aí ele começa a devolver. E aí acabou o dia, certo? Mas é provável que amanhã não, que amanhã é sábado, mas é provável que segunda-feira ele deva devolver um pouco mais, tá? Deve devolver um pouco mais. Então isso é uma coisa. Para que a gente vai entrar nesse cara aqui, sendo que ele já caiu tudo isso, ele caiu um monte. Lembra sempre do exercício que eu falei na aula passada, né? Ele já correu tanto que está cansado. Ele não adianta tu entrar aqui, vai perder teu tempo, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui. Então aqui é uma entrada válida com loss, certo? Para quem não pegou aqui, ó, a gente está olhando o 115, nós temos isso aqui, nós temos aqui um fundo já formado, tá? E eu até poderia analisar isso aqui, ó, lembra?
esse preço aqui bateu no preço anterior, né? Poderia, mas não vou analisar. Vou registrar um loss, porque a gente tá com muito gain, vou registrar um loss para ficar mais equilibrado, para a galera poder falar mal do indicador e tudo mais. Tá? Então aqui deu um loss, ok? Então nós temos 2 gains e 1 loss. Vamos lá? E aí depois a última oportunidade que ele deu foi essa daqui, né? Candle 125. Candle 125, o que nós temos? Esse topo aqui ele ainda não estava formado. Provavelmente esse cara aqui já devia estar. Nós temos isso aqui, ó. Nós temos isso aqui. Tá? Vamos lá. Aí então nós temos esse topo aqui, com esse fundo aqui. Aí esse cara aqui. E aí ele deu essa entrada aqui. O que eu faço? Aqui é uma pegadinha, né? Entramos ou não entramos? Aqui, ó. Eu vou fazer aqui novamente. Nós temos isso, isso, isso e isso. Tá? É isso que nós temos. Quando ele subiu aqui, quando ele subiu nesse ponto aqui, esse preço ele bateu lá, ó. Então, bateu um preço, depois ele desceu e quando ele subiu ele bateu no mesmo preço. Quando ele bateu no mesmo preço, lembra? Já fica ligado. O preço anterior está no mesmo preço de agora. Aliás, o preço de agora está no mesmo preço anterior. Então, pode ser que esteja se formando uma caixa aí, né? O correto seria o quê? Ele ter feito isso. Ter rompido esse preço anterior. Esse era o correto. Como ele não rompeu, então não vai adiantar, né? Ele já invalida o meu movimento. Para ele ser uma estrutura de baixa, esse preço aqui ele não poderia ter vindo até lá em cima. Ele teria que ter vindo até aqui, assim, no máximo, e começado a descer. Tá? Mas como ele foi até lá em cima, bateu lá e invalidou o movimento. Certo, pessoal? Basicamente é isso. Eu acho que não teve nenhuma outra entrada, né? Deixa eu ver, mais para frente. Não. Então hoje foi tranquilaço, tá? Tivemos então, pelos meus registros, 2 gains e 1 loss no índice, tá? E no dólar nós tivemos 1 gain e uma entrada protegida. Foi tranquilo demais, tá? Certo, pessoal? Basicamente é isso. Eu vou passar daqui um pouquinho o resultado de como é que a gente fechou a semana, tá? Devemos ter fechado a semana no negativo, certo, né? Porque o que tem de gente falando mal, de gente querendo derrubar nós, né? Mas no final das contas, a gente está fechando positivo. E quem está falando mal, não sei, né? Como é que tá a situação, tá? Vamos dar uma comparada aqui, ó. Nesse cara aqui, ó. Que eu já estou mostrando aqui a versão atualizada. Ah, peraí, eu não mudei a tela, né? Isso que eu tô vendo já é a versão atualizada, não é o mesmo de vocês. O de vocês é esse, ó. Então talvez tenha tido alguma diferencinha. Aqui, ó, teve diferença sim, ó. Vamos lá. Dia 17 de junho. Então, olha, esse candle aqui, ó. Candle 67 e o 68 tá marcado. Mas na versão atualizada, olha lá, não tá. Então ele marcou só o 69, que é o candle correto para entrar. Os 68, os 67 e 68 não era para entrar. Então isso aqui vai vir corrigido já mais para quem quiser solicitar. Quem está solicitando agora ainda não tá, mas mais para frente já vai vir essa atualização, tá? O que mais aqui? Aqui, ó, Candle 110. Candle 110 também não está marcado. Ah, mas Bonetti, por que tu não libera as licenças, a versão atualizada já nas licenças novas? Porque eu gosto de ficar até o final do mês analisando, tá? Então as atualizações, quando eu libero só no início de mês. Então só para quem fizer solicitação lá no início do mês, vai vir essa atualização. Ou você que já está com a sua licença, já está vencendo o período de 30 dias grátis,
Quando vencer os teus 30 dias grátis e vocês forem solicitar a licença que vai ser de vocês, tá? Aí sim, nessa licença já vai vir atualizado, tá bom? Eu vou fazer um vídeo explicando qual é a minha ideia. Eu vou deixar um pouco no ar, mas eu vou fazer. Já está chegando o momento de eu fazer um vídeo explicando qual é a ideia, tá? Já está quase no final das licenças de quem pediu lá no início, ok? Então aí quem for pegar essas licenças já vai vir com essa atualização. Acho que foram só esses, né? Deixa eu ver se teve mais algum aqui de diferente. Ó, esse aqui também, ó, Candle 128, ó. 128 veio marcado, o Candle 120 veio marcado. Na versão nova não tem nem o 128, nem o 120. Então a ideia é essa, que fique um pouco mais limpo, tá? Vai ficando mais limpo. E assim a gente vai melhorando a nossa performance, melhorando o nosso indicador, nunca mexendo na estratégia, sempre mantendo a nossa essência, tá? Mas a ideia era só deixar ele mais limpo. Certo, pessoal? Daqui a pouquinho então eu vou postar para vocês lá os resultados de hoje. Eu espero que todo mundo tenha um excelente final de semana. Segunda-feira a gente começa novamente, se possível sem essas turbulências que tiveram aí, né? Essa semana de agora estão ameaçando trocar o presidente da Petrobras. Ontem foi feriado. Ontem teve lá notícias do Fed, né? Então assim, o mercado essa semana foi bem complicado. Teve um feriado, a gente não teve uma semana completa de operações, mas mesmo assim a gente fechou a semana no positivo. Certo? Vamos nos falando então, um bom final de semana para todos, um abraço!